Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu venho falar hoje com vocês sobre a vida do profeta Eliseu, uma passagem que acontece na vida desse profeta junto com um jovem chamado Geazi. Queridos, eu começo falando para vocês que o rei da Síria e o rei de Israel estavam em guerra. Aí acontecia que toda vez que o rei da Síria armava contra o povo de Israel, não dava certo. O exército da Síria fazia uma espécie de tocaia para pegar o povo de Israel. Porém, quem era surpreendido era o povo da Síria. Porque o profeta Eliseu avisava o povo de Israel a estratégia do rei da Síria, porque Deus avisava o profeta Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus. Amém? Queridos, aí o rei da Síria ficou assim meio que encucado, porque que toda vez que ele armava, vamos dizer, uma tocaia, armava toda uma estratégia, bolava todo um plano para pegar o povo de Israel, eles não passavam ali naquele trajetório, não dava certo. Aí ele começou a pensar que ele poderia ter um traidor dentro do seu próprio exército que avisava o povo de Israel. Foi o que passou na cabeça dele. Ele começou a ficar preocupado com isso e começou a especular todo aquele povo. Só que aí os generais disseram para o rei da Síria: não é ninguém do nosso exército que está fazendo isso não. É um profeta que existe em Israel chamado Eliseu. Deus fala tudo com ele, fala tudo que o Senhor trama contra eles, porque Eliseu é homem de Deus. Queridos, com essa informação, o rei da Síria ficou em eliminar o Eliseu, porque Eliseu estava ali estragando os planos daquele rei. Então ele tirou um pouco o foco de Israel e focou em eliminar Eliseu, porque Eliseu estava ali entrando no meio dos planos dele e acabando com os planos dele, meio que adivinhando o que ele ia fazer, toda a sua estratégia, e atrapalhava. Aí o rei da Síria pegou todo o seu exército e foi até a cidade onde Eliseu estava e cercou aquela cidade durante a noite, para que quando amanhecesse eles capturassem Eliseu, para que não tivesse para onde ele escapar. E assim ia resolver o seu problema. Aí depois ele ia conseguir pegar o povo de Israel ali que ele tanto almejava, né? Só que aconteceu que Geazi, o jovem que ajudava o profeta Eliseu, acordou muito cedo naquela manhã e se deparou com aquele exército cercando aquela cidade e ficou totalmente apavorado. E foi correndo falar com Eliseu. Foi apavorado falar com Eliseu: ai, meu senhor, agora estamos cercados. E ele faz uma colocação realmente apavorada ao profeta Eliseu. Ele fala assim: o que faremos? Como será agora? Nós não temos como escapar, estamos cercados. Queridos, até aqui nós conseguimos ver o problema. A partir de agora nós vamos conseguir ver a solução. Porque concorda comigo que quem é que dorme e pensando que vai acordar com um problema desse, né? Então, assim, eu entendo a posição de Geazi, que ele realmente foi pego de surpresa, né? Ele realmente viu aquela tragédia ali acontecer numa surpresa, né? Ele acordou e saiu pela cidade e viu aquele povo todo cercando a cidade, querendo Eliseu. Então ele realmente foi pego de surpresa. E ninguém pensa em dormir e acordar com uma tragédia dessa de surpresa assim, né? Então, queridos, na cabeça de Geazi, ele já estava ali derrotado. Não tinha para ver eles. Então, até aqui nós conseguimos ver o problema.
Queridos, eu quero abrir aqui um parênteses e fazer um paradoxo, uma comparação com toda essa história que começa desde a guerra da Síria com Israel, né, que aí Eliseu consegue, Deus fala com Eliseu, toda a estratégia do rei da Síria e a Síria não consegue pegar o povo de Israel. Essa confusão toda, ela me traz a pensar, a fazer uma comparação com o momento que estamos passando hoje. Porque com tudo isso que aconteceu, aquele jovem, o Geazi, ele entrou em desespero. E hoje nós estamos passando por uma situação que nós, população, fomos pegos de surpresa também, né? Quem ia imaginar aí que nós íamos passar aí esse tempo todo aí, esse isolamento social, esse vírus aí que ninguém sabe o que é, ninguém sabe certo de onde vem, ninguém sabe como tratar, né? Como parar, quantas mortes aí já temos. Então também fomos pegos de surpresa. E acabamos algumas vezes também ficando desesperados. Nós também, às vezes, estamos olhando com os olhos humanos e está difícil, até impossível de se resolver. Assim como aquele jovem, aquele ajudante do profeta Eliseu, viu aquele exército e achou a situação impossível de se resolver, eu comparo com hoje essa situação, o coronavírus, a economia do país. Aos nossos olhos, a gente se depara com uma surpresa, né? A gente acordou e de repente, coronavírus, pum, bombou. Não se fala em outra coisa, né? Então, eu vejo aí eu consigo colocar aí uma comparação com o que aconteceu nessa situação aí com Geazi, que foi pego de surpresa ao se levantar, ao se deparar com aquele exército naquela cidade. Nós também fomos pegos de surpresa, nós, população, fomos pegos de surpresa. E estamos muitas das vezes também desesperados, porque aos nossos olhos a gente vê aquela multidão de vírus, né, nas reportagens, na internet, e aos nossos olhos é difícil de acharmos uma solução. Mas volto à história. Volto então no questionamento de Geazi, que ele faz: meu Senhor, o que faremos? Né? Ele fala. Queridos, aos olhos de Geazi não tinha mesmo solução, né? Mas Eliseu tinha uma sabedoria que Geazi não tinha. Aí entra o mistério. Queridos, Eliseu, ele tinha um acesso ao mundo espiritual que Geazi não tinha. Olha só. Por isso, Geazi tinha um medo que Eliseu não tinha. Concorda comigo? Olha só. Eliseu tinha uma sabedoria que Geazi não tinha. Eliseu tinha um acesso ao mundo espiritual que Geazi não tinha. Sendo assim, Geazi tinha um medo que Eliseu também não tinha, porque ele confiava no Deus dele, no Deus Todo-Poderoso. Queridos, enquanto Geazi estava olhando o mundo natural e com suas ameaças, Eliseu olhava o mundo espiritual de uma maneira totalmente diferente da visão de Geazi. Então eu coloco aqui para você, muitas das vezes nós estamos olhando aí o mundo natural e muitas das vezes o problema é espiritual. Concorda comigo? Então, queridos, vamos voltar mais uma vez com a pergunta de Geazi. Porém, agora eu volto com a resposta de Eliseu, que foi assim. Geazi pergunta, né? Ele questiona: Senhor, o que faremos? E Eliseu responde: não temas, pois mais são os que estão conosco do que estão com eles. Queridos, para tudo. Tem ali um exército rodeando a cidade. E está ali Eliseu e Geazi. Aos olhos humanos, está ali duas pessoas. Queridos, eu imagino aquele jovem olhando todo aquele exército contra eles e olhando para Eliseu e olhando para o exército. Olha para Eliseu e olha para o exército. E eu imagino ele tentando entender quando Eliseu respondeu para ele: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, eu imagino aquele jovem pensando assim: quem está com a gente que eu não estou vendo ninguém?
Ele olha para um lado, eu imagino ele olhando para o outro lado e só via Eliseu e aquele exército todo em volta da cidade querendo capturar Eliseu e não entendendo ali, né, a espiritualidade de Eliseu, não entendendo ali o acesso ao Pai, né, porque a sua visão ali estava só no natural. Então, queridos, o que acontece? Ali começa uma batalha espiritual, pois Eliseu orou pedindo a Deus que abrisse os olhos de Geazi para que ele também visse. Eliseu orou a Deus pedindo a Deus que abrisse os olhos espirituais de Geazi, para que ele visse que Deus estava com ele, que Deus tinha um exército para trabalhar, para lutar junto com ele, para guerrear. E assim aconteceu. O Senhor abriu os olhos espirituais daquele jovem. E aquele jovem conseguiu ver um grande exército também ao seu redor. Queridos, olha como é grande, olha como é forte. O mundo espiritual, ele tem muito poder, ele existe. Queridos, Eliseu orou mais uma vez ao Senhor. E agora, ele pede para que Deus cegue aquele povo. Ele pede para que ele se torne invisível aos olhos daquele povo, aos olhos de todo aquele exército. E assim aconteceu. Eliseu pediu: Senhor, me faça invisível aos olhos dos meus inimigos. Queridos, e assim aconteceu. Aí acontece que Eliseu vai dizer àquele exército que eles estavam no caminho errado. Ele viu essa estratégia espiritual, porque tinha um propósito. Ele diz àquele exército que eles estavam no caminho errado e que ele ia ajudar eles a ser levados até o homem que eles procuravam, que na verdade era Eliseu. Eliseu levou então aquele todo o exército até Samaria. Aí, queridos, imagina só, quando chegou em Samaria, o rei queria o quê? Queria matar todo aquele povo. Queria se vingar. Mas aí o que acontece? Aí Eliseu vem nos ensinar mais uma vez. Eliseu pediu para o rei de Samaria, pediu para que não matasse, para que não vingasse, mas que fizesse para eles um banquete e desse a eles um banquete e água fresca. Queridos, Eliseu ora novamente a Deus e pede a Deus que abra os olhos daquele exército, e aquele exército enxergou aonde ele estava, que na verdade ele estava no terreno do inimigo. Só que o inimigo ali, ele declarou paz. Ele recebeu o inimigo, né, vamos dizer assim, com um banquete. Ele recebeu o povo que queria derrotar Eliseu. Ele recebeu com um banquete, com água, com refrigério, com paz. Ali ele declarou a paz. Querido, ali toda essa história, todo esse problema se resolveu aquela guerra de uma forma de paz e de uma forma espiritual. Imagine você se Eliseu tivesse desesperado, como Geazi, que não teve ali uma visão espiritual, ele teve uma visão limitada, uma visão natural. Imagina ali se Eliseu também tivesse desesperado, como seria o final dessa história? Eles acabariam mortos, sem sombra de dúvidas, porque eram duas no natural, eram duas pessoas contra todo um exército. Mas no espiritual, queridos, no espiritual, Deus faz o impossível acontecer. Olha só, nessa história toda, nós ouvimos falar que Eliseu orou e Deus respondeu. Eliseu orou e Deus respondeu.
Queridos, por que Deus respondeu a Eliseu? Porque Eliseu era um homem de Deus, Eliseu era profeta, Eliseu conhecia o seu Deus, ele tinha intimidade com Deus e Eliseu tinha fé. Ele orou com fé, ele orou acreditando no impossível, porque aos olhos humanos seria impossível. Ele orou a Deus pedindo que abrisse os olhos espirituais do jovem que ajudava ele, Geazi, porque ele não conseguia ver. Ele só via ali duas pessoas diante de um exército que queria acabar com eles. Mas Eliseu, que tinha sabedoria, que conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, que sabia que o que era impossível para eles ali era possível para Deus, ele pediu ao Senhor: Senhor, abre os olhos do meu ajudante Geazi, para que ele também possa ver o exército que o Senhor traz por nós, para lutar por nós, queridos. Quando nós não conseguimos lutar neste mundo, no natural, com as nossas mãos, nós temos que pedir socorro, nós temos que pedir ajuda ao Senhor, para que Ele venha com o seu exército espiritual, para lutar, para guerrear para nós, junto conosco. Olha a mensagem que eu vejo aqui de Eliseu, olha só o exemplo que eu vejo desse profeta. E hoje nos deparamos com essa situação, né? Não se fala em outra coisa, Covid-19, coronavírus, economia, crise. Coisas que se tornam impossíveis de se resolver aos nossos olhos. Mas eu estou aqui hoje, queridos, para te falar que para Deus nada é impossível. Eu estou aqui hoje para te falar que você deve abrir os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé, e entender que ao seu redor, que atrás de você, que na sua frente tem um exército, o exército de Deus lutando por você. E não vai te abandonar nessa crise, como não abandonou ele, o profeta Eliseu. Não vai te abandonar. Eliseu era um homem de Deus, nós temos que ser pessoas de Deus, porque assim Deus vai estar conosco, Deus vai trazer o seu exército para lutar por nós, para lutar conosco. Queridos, eu te convido a ter a fé que Eliseu teve. Eu te convido a ter intimidade com Deus. Eu te convido a conhecer a Deus verdadeiramente, para saber então do que Ele é capaz, porque Ele é capaz de tudo. Tudo Ele pode, tudo está no controle dEle, tudo está nas mãos dEle. E Ele pode, querido, Ele pode colocar um exército inteiro a lutar a seu favor. E uma causa que você de repente está tentando resolver no natural, com suas mãos, Deus pode colocar um exército inteiro e trabalhar nessa área espiritual, nessa batalha espiritual por você. Deus pode lutar, guerrear junto com você nessa batalha. E eu te convido a ser essa pessoa como Eliseu foi, a ter essa fé, a conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, porque assim Deus vai agir na sua vida. Deus vai colocar um exército inteiro para lutar com você. E não vai deixar você perder essa batalha. Amém? Queridos, vamos pegar para nós essa mensagem, essa história de Eliseu, que começou com um grande problema, com uma grande guerra entre uma nação e outra, né? Vemos isso acontecer hoje em dia, né? Vamos pegar esse exemplo aí de Eliseu, que começou com essa guerra. Eliseu era um homem de Deus, depois ele foi o quê? Perseguido, porque as pessoas de Deus, elas realmente vão ser perseguidas, porque elas vão poder muitas coisas. Lembra que eu sempre falo que o inimigo, ele não tenta derrubar qualquer um, não. Ele tenta derrubar aquele que de pé faz um estrago lá embaixo. E Eliseu era esse homem. Eliseu era esse homem de Deus, que de pé ele fazia um estrago lá embaixo. Porque ele tinha livre acesso, ele tinha contato com o Pai Todo-Poderoso, com Deus Todo-Poderoso.
Ele orava a Deus e Deus respondia. Por quê? Porque hoje nós estamos orando e Deus está demorando. Deus está demorando ou nós que não estamos sabendo pedir? Porque a Bíblia fala: não recebeis porque não sabes pedir, pedi mal. Queridos, Eliseu era um profeta que entregou a sua vida a Jesus. Hoje em dia nós damos mais valor a uma televisão, uma novela, a um futebol, a Netflix, a um filme, sei lá o que. Nós damos mais prioridade a isso do que a palavra de Deus, do que as coisas de Deus. E naquela época não era assim. Naquela época, queridos, Eliseu, como um exemplo que nós estamos citando aqui, era um homem que entregou a sua vida a Deus, era profeta. Deus usava ele. E hoje Deus está usando poucas pessoas. Por quê? Porque Deus mudou? Não. Porque a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Então quem é que está mudando nessa história? Eu e você. Queridos, se Deus foi capaz e é capaz de colocar um exército todo para guerrear ao nosso favor, é nós que devemos nos posicionar. É nós que devemos ter essa intimidade com Deus a ponto dele nos responder, a ponto dele responder nossas orações, como Eliseu orou e Deus respondeu. Eliseu orou e Deus respondeu. Por quê? Por que você está aí orando e Deus não responde? Por que eu estou aqui orando e Deus não me responde? Porque não estamos sabendo orar. Porque não estamos sabendo fazer a leitura diária, buscar o alimento diário aqui. Porque não estamos nos revestindo da palavra de Deus. Porque não estamos jejuando. Porque não estamos sacrificando. Porque aquele povo era povo de Deus. Era povo que se entregava. E hoje em dia nós estamos querendo tudo muito fácil. Nós estamos acostumados aí com essa era do WhatsApp aí, que você manda uma mensagem, rapidinho fica azul do outro lado, já responde e resolve todo o problema com 2, 3 minutos. A gente está acostumado com isso. Só que com Deus não é assim, queridos. Não é assim. Com Deus você tem que ir ao profundo. Com Deus você tem que ter intimidade. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que ter intimidade, você tem que ir no profundo mesmo, para que Deus te responda. Você não vai mandar um WhatsApp aí para Deus, ele vai te responder momentaneamente, vai ficar azulzinho para ele lá, ele vai mandar um áudio para você. Isso não vai acontecer, queridos. Isso não vai acontecer. Hoje em dia não encontramos mais pessoas como o profeta Eliseu, que se entregou de verdade a Deus, sua vida a Deus. Por isso Deus usava ele. Não é Deus que mudou, é nós que mudamos. Hoje em dia nós não tiramos tempo suficiente para colocar para Deus, para entregar a Deus. Porque a Bíblia é clara quando fala que buscai primeiro as coisas de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós acordamos, a primeira coisa que nós vamos olhar é nosso WhatsApp, é o nosso Facebook, é o Instagram, é as redes sociais. Naquela época não. Naquela época o profeta acordava e ele orava. Ele acordava entregando o seu dia a Deus, entregando todo o seu dia a Jesus Cristo, a Deus. E agora o que fazemos? Acordamos, pegamos o celular e vamos olhar aqui o WhatsApp, Facebook, Instagram, tá tudo certo, alguém mandou mensagem, respondeu, beleza, ok. Agora eu vou tomar meu café, vou trabalhar. E muitas das vezes passamos, sem orar. Sem fazer, o alimento diário da palavra. Então, queridos, eu estou aqui para te falar. Com essa história toda aqui de Eliseu, do seu ajudante aí, Geazi, que nós temos muito que aprender. A ser mais perseverantes, a ter mais fé nas nossas orações, ter intimidade com Deus e ir ao profundo com Deus. Entrega de verdade a sua vida a Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não muda. Quem está mudando somos nós.
Então eu vim aqui hoje te falar isso. Entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus, para que Ele te use como veio usar o profeta aqui Eliseu, para que Ele te dê livramento como Ele deu ao profeta Eliseu, para que você tenha um caráter de Cristo como Eliseu teve a oportunidade de se vingar daquele exército que queria matar ele, mas não, ele ofereceu a ele um banquete. Ele não usou a vingança, não usou. Ele teve um caráter de Cristo. Então eu venho hoje, neste dia, te convidar a ter um caráter de Cristo, a pegar o exemplo aí de Eliseu, do profeta Eliseu, grande homem de Deus. Amém? Queridos, é essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês e te peço que você compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue no coração de outras pessoas que estão necessitando ouvir a palavra de Deus. Amém? Queridos, não posso deixar de te convidar para ser igreja junto comigo, como? Falando de Deus, evangelizando. Grave aí um vídeo também, vamos falar da palavra de Deus. Fale para o seu vizinho, fale para o seu amigo, na sua família, em casa, na padaria, no supermercado, mas fale de Deus, porque Jesus está voltando. O tempo está se encurtando, os sinais estão todos aí e você precisa ser igreja. Você precisa ser igreja para você subir com Jesus Cristo. Amém? Queridos, fiquem na paz em nome de Jesus.